Salve, salve, rapaziada. Eu só queria dizer que esse é o meu canal e esse é o primeiro vídeo. Espero que gostem e não esqueçam de dar o like e compartilhar. E aí, Monraia na área. Nas profundezas do terreno do Monte Chinui, onde está localizada bem acima da Cordilheira dos Sapos, havia casas quase vazias nesta comunidade chamada Toad Village. Um homem estava contando ao seu companheiro que quando seu antigo líder estava por perto, eles eram tão fortes que até os velhos bandidos os ouviram. Mas quando o seu líder morreu, todos os irmãos restantes abandonaram o novo senhor da aldeia e fugiram, e agora são os únicos que restam. Os policiais logo chegam e afastam os bandidos, eles não conseguiam nem se defender e não sobreviveriam se ficassem mais tempo. Ele incentiva seu companheiro a escapar do novo senhor da aldeia antes que seja tarde. Outro homem apareceu, com as roupas amarradas e penduradas em um poste, e expressou sua consternação pelo fato de o novo líder ter apenas 18 anos. Eles o chamaram de muito jovem e ingênuo antes de perguntar se ainda planejavam deixá-lo. Gritou ele e disse àqueles que queriam deixar seu líder que saíssem imediatamente. Ele fugiu sorrindo e disse que iria primeiro, deixando os colegas para trás. Contudo, pouco depois eles sorriram, se entreolharam e decidiram ir embora também. Chedaley estava sentado em uma cadeira de madeira sob um tapete de pele de tigre, com a mão apoiada na cabeça. Reclamar que dói. Ele continuou reclamando das memórias inundando sua cabeça e se perguntou se ele poderia sofrer Isekai. Chedaley foi apenas um estudante universitário normal jogando o jogo de estratégia Hearts of the Mountain Bandits na frente de seu computador com fones de ouvido quando de repente desmaiou e acordou em outro mundo. Suas memórias e o corpo atual em que ele estava se fundiram em um só. Nessas memórias, a aldeia estava em desespero. Ele se tornou o dono desta pobre aldeia à sua maneira. Pai morreu. Daú foi fundada há 120 anos e tinha 108 cidades sob sua jurisdição e 13 prefeituras. Ele já governou o mar e a terra, mas isso foi há muito tempo. Hoje, o poder imperial de Daú estava enfraquecendo e o povo sofria devido às guerras intermináveis que aconteciam quase todos os anos. Aqueles que não sobreviveram não tiveram escolha senão se tornarem bandidos da montanha, e o mundo estava cheio deles. A aldeia do sapo foi uma delas. Quando o antigo líder estava por perto, a aldeia dos sapos era bastante poderosa e famosa na montanha Chinui. O antigo líder havia morrido recentemente e os bandidos restantes estavam saindo um por um e ele acreditava que era o último que restava. Chedaley suspirou suavemente enquanto se sentava sozinho. De repente, uma mão alcançou seu ombro e o chamou de mestre da aldeia. Foi Sushenji, o que surpreendeu Chedaley por ele ainda não ter partido. Embora Sushenji seja o estrategista da Toad Village, o que ele era questionável e suas ideias nunca foram úteis. Chedaley imediatamente pegou a mão de Sushenji na dele e expressou sua gratidão por ter ficado para trás. Ele se levantou e disse que sempre se lembraria dessa gentileza. Sushenji respondeu, segurando as mãos de Chedaley, que ele entendeu mal alguma coisa. Disse ainda que os recursos do Vila Sapo estavam quase todos esgotados e que só restava um cavalo magro, ao qual perguntou se eu poderia aceitar porque ninguém mais queria. Isso deixou Chedaley sem palavras e arrasado por dentro quando Sushenji pediu sua pele de tigre. Chedaley recostou-se horrorizado e respondeu que iria atender e sair. Sushenji sorriu enquanto segurava o tapete enrolado de pele de tigre e pediu a Ling Yar que se apressasse e levasse os cavalos com ele quando saíssem. Mesmo no caminho para baixo, para a montanha, eles ainda teriam que contar com ela para ganhar a vida. Chedaley suspirou enquanto se sentava sozinho. Ele estava com medo de como sobreviveria sozinho neste mundo desconhecido. De repente, um símbolo apareceu atrás de sua cabeça e uma mão emergiu dele. Aquela mão estendeu lentamente a mão dele e o atingiu, o que o pegou desprevenido e o fez se perguntar quem era. Ele ficou. Ele se levantou e olhou para trás, confuso sobre onde estava e onde estava. Era um espaço enorme com faíscas pichiladas flutuando. Uma loira de cabelos compridos apareceu diante dele, o deixou atordoado. Esta linda senhora loira tinha tentáculos em forma de diamante na cabeça. Tia descreveu Daley como um jovem corajoso. Seus olhos azuis olharam para ele e ela estava para dizer que finalmente chegou. Chedaley perguntou quem ele era e onde ficava esse lugar. A loira respondeu enquanto um diamante azul flutuava em sua mão que esse era o sistema subespaço e ela era o fantasma do sistema. Então o espírito do sistema com este diamante azul pairou sobre ele e o aplaudiu por abrir os corações dos bandidos da montanha. Este diamante azul de repente liberou uma energia ondulante que o fez explodir em uma enorme quantidade de luz ofuscante. Como resultado, uma tela pop outubro azul com uma tela de carregamento surgiu na frente de Chedaley. Ao olhar para ele, ele se lembrou de ter jogado Heart of os bandidos da montanha pouco antes de serem Isekai'd para outro mundo. A loira afirmou seus pensamentos e respondeu que também estava ali para ajudá-lo. A aldeia dos sapos, de propriedade de
Chedalei era uma montanha iniciante com pessoas partindo, e sua população consistia de apenas 3 indivíduos, seu líder, estrategista e tratador. Olhando para a tela Pop Outubro, Chedalei ficou surpreso com o fato de ter obtido um sistema após ser execaído. Na tela apareceu uma missão: não deixar a população chegar até e impedir que o povo saia. Se a missão falhar, o sistema desaparecerá. Depois disso, ele foi cercado por uma aura azulada enquanto uma missão era emitida para ele completar ou se arrepender mais tarde, pois não haveria segundas chances. Então, a integração com o hospedeiro continuou, com Chedalei sendo penetrado por uma explosão de luz. O espírito do sistema referia-se a Chedalei como um menino cheio de energia, mas a população total da aldeia era extremamente pequena. Então, ele precisava parar. O estrategista e o preparador partiram quando uma nova missão apareceu em uma tela azul, instruindo-o a usar uma maneira sincera de impedir a saída do preparador e do estrategista. Chedalei respondeu que poderia tentar completar a missão, mas não tinha certeza de como poderia deixar o subespaço do sistema. A loira riu e o convidou a se aproximar dela. Ela agarrou Chedalei e jogou-o no ar, dizendo: "Aí está." Chedalei gritou, seus olhos marejados de lágrimas. Momentos depois, Chedalei suou muito enquanto se perguntava, enquanto suas mãos e joelhos estavam no chão, se tudo não passava de um sonho. De repente, o espírito do sistema sussurrou em seus ouvidos que se ele não conseguisse completar após a missão, ele seria morto, o que tornou-o medo visível nos olhos de Chedalei. Os raios quentes do sol irradiavam do lado de fora de sua casa enquanto Chedalei chamava o estrategista Su. Ele correu apressadamente para a floresta depois de chamar repetidamente o estrategista Su e implorou para esperar por ele. Chedalei finalmente recuperou seu respirando quando ele chamou a atenção deles e parou de se afastar dele. Enquanto isso, Su Shenji, com a senhora e o cavalo ao lado dele, questionou o mestre da aldeia se ele se arrependia e queria retirar suas palavras. Chedalei se distraiu e concentrou-se na senhora. Su Ling Yar colocou a mão na cintura e arrogantemente convenceu seu pai a ir embora. Chedalei corou ao perguntar sobre sua identidade ao estrategista Su. Su Shenji respondeu educadamente que ela era filha dele, que costuma cuidar dos cavalos, e que ele nunca a tinha visto antes. Enquanto olhava para sua filha, ele pensou que ela era muito bonita. Chedalei segurou Su Shenji, chamou-o erroneamente de pai, mas se corrigiu e disse a ele que ele tinha pensado em alguma coisa. Sem ele a aldeia não seria nada. Ele continuou dizendo que Su Shenji era incrível e o convenceu a não deixar a aldeia porque havia trabalhado duro para muitos anos e contribuiu muito para a aldeia. Su Shenji, por outro lado, ficou furioso porque ele presumiu que Chedalei pretendia morrer com eles, mas respondeu calmamente que não estava disposto a partir porque era velho e só se via como um fardo. No entanto, o determinado Chedalei respondeu que depois de ouvir sua resposta, ele não poderia deixá-lo ir e garantiu-lhes que não passariam fome enquanto ele vivesse. Chedalei passou a discutir sobre qual aldeia os acolheria. Su Shenji respondeu com consternação, questionando como eles poderiam sobreviver se ficassem para trás. O mestre da aldeia respondeu orgulhosamente ao que ele tinha medo, então começou a solicitar sua arma, pois iria roubar alguém. Ele então sorriu discretamente, imaginando que tipo de recompensa receberia depois de cumprir sua missão. Chedalei perguntou sobre a idade de Su Ling Yar e pensou em sua aparência confiante e bonita. Ele acreditava em um manual genérico de sua vida passada, onde o personagem principal era normalmente dominado. Su Ling Yar ficou irritada ao carregar um enorme machado em direção a Chedalei, fazendo-o suar de decepção porque havia imaginado uma arma diferente. Ele segurou o machado com as duas mãos e demonstrou seu espanto, imaginando-se como um gigante com grandes músculos e um machado na mão, perguntando-se se ele deveria ser um lenhador à procura de árvores que precisassem ser cortadas. Uma caixa Pop Outubro apareceu, indicando a missão conclusão, impedir que o estrategista e o tratador saiam. Como resultado, Chedalei foi recompensado com um livro de habilidades com machado, que foi entregue a ele pelo espírito do sistema. Ele imediatamente integrou a habilidade em seu repertório. Foi dito que as fortes habilidades de machado de Che Aldin vieram de uma fada em seu sonho, abrangendo aderência adequada, golpes precisos e golpes poderosos. Su Shenji lembrou ao mestre da aldeia que ir sozinho era perigoso, mas Chedalei simplesmente olhou fixamente para ele, deixando Su Shenji confuso. Su Shenji ficou surpreso ao saber que o mestre de sua aldeia queria que ele fosse junto e que ele não iria sozinho. Com o machado apoiado no ombro e uma expressão séria no rosto, Chedalei perguntou a Su Shenji se ele tinha mais alguma coisa a dizer. Su Shenji respondeu que ele não tinha mais nada a dizer, e os dois partiram puxando o cavalo. Uma caixa Pop Outubro apareceu apresentando uma nova missão: realizar um assalto bem-sucedido antes anoitecer. O sucesso lhes daria uma chance na loteria, enquanto o fracasso resultaria em morte. Com uma expressão grave, Su Shenji chamou o mestre da aldeia. No entanto, Chedalei sorriu timidamente e
Respondeu que não precisava ser chamado de mestre da aldeia, enquanto Su Shenji caminhava atrás dele mililitro em vez disso, Tiedalei sorriu e insistiu em ser chamado de chefe. Enquanto viajavam juntos, chegaram a uma bela vista do pôr do sol de uma montanha cercada por árvores exuberantes. Tiedalei ergueu a mão, com o machado a tiracolo. Com o cavalo empinado sobre duas patas, suas silhuetas gravadas contra o cenário de um pôr do sol de tirar o fôlego, ele gritou como um cowboy. Capítulo 2. No meio de uma montanha coberta de árvores exuberantes e um pôr do sol de tirar o fôlego, um esquadrão de soldados armados avançava a cavalo e andando atrás de uma carruagem. Um dos soldados chamou o guerreiro Lin, pois eram 2 soldados liderando a rota em frente à carruagem em seus cavalos. Ele avisou o guerreiro Lin que havia muitos bandidos da montanha na área e que eles deveriam tomar cuidado, pois estavam escoltando o noivo do filho do senhor da cidade enquanto o guerreiro Lin estava pensando nos bandidos da montanha enquanto falava. O guerreiro Lin respondeu fortemente, dizendo que tinha sido muito pacífico desde o início da missão de escolta e que ele ansiava por uma batalha. E se tentassem roubá-los, ele lhes daria uma amostra de sua lança, acrescentou. Tiedalei e Su Shenji estavam na beira da estrada da montanha, vendo o pôr do sol desaparecer a cada minuto. Su Shenji avisou ao mestre da aldeia que o sol estava prestes a se pôr e que talvez ninguém chegasse, então eles deveriam recuar primeiro e roubar alguém amanhã. No entanto, Tiedalei foi inflexível em esperar. Pouco tempo depois, este soldado estava a cavalo contando ao guerreiro Lin sobre sua missão de escolta muito importante que por causa de sua ajuda, foi fácil acompanhar a senhora da família Su até a cidade de Black Rock para que ele pudesse se casar com o jovem mestre da cidade. Isso ajudaria a fortalecer o relacionamento entre a família Su e a cidade Black Rock. Um soldado que caminhava ao lado de uma carruagem disse à governanta Oa sobre ser excessivamente cauteloso. Como eles estavam trabalhando para o senhor da cidade, ele perguntou quem se atreveria a prejudicá-los enquanto o soldado ao lado dele concordava com a cabeça. À distância, Chandalei os viu e disse, aí vem eles. Enquanto Su Shenji contava os soldados armados, ele avisou ao chefe da aldeia que havia eram muitas pessoas e que deveriam desistir e voltar. Como Tiedalei disse que entendia seu sentimento, Su Shenji lançou uma expressão intrigada. Veja como ele olhou para trás. No entanto, ele persistiu em dizer-lhe orgulhosamente para não se preocupar, pois morreria ao lado dele enquanto levantava o braço. O que decepcionou Su Shenji ao pensar consigo mesmo que não queria morrer ao lado dele. A equipe armada caminhava em direção à estrada curva. Contemplando com medo a necessidade de encontrar uma maneira de escapar, Su Shenji começou a suar profusamente. Su Shenji acariciou desconfortavelmente a traseira do cavalo e disse a Tiedalei que estava muito bom, o que deixou Tiedalei, montado em um cavalo, olhando para ele confuso. De repente, Su Shenji esfaqueou o cavalo na traseira. Como resultado, o cavalo gritou e gritou de dor. Enquanto Tiedalei gritava em pânico pelo nome de Su Shenji a cavalo, o animal acelerou descontroladamente e seus olhos se encheram de lágrimas. Su Shenji anunciou aos homens armados que o líder da vila de Toad Village os estava roubando enquanto eles fugiam em pânico em direção aos homens armados. Enquanto Tiedalei e seu cavalo se aproximavam dos homens armados, que simplesmente olhavam fixamente, Su Shenji continuou dizendo que aqueles que não quisessem morrer teriam que se submeter ou fugir, deixando todos os seus pertences para trás. Por outro lado, Su Shenji afastou-se silenciosamente do mestre da aldeia com olhos soluçantes, dizendo que sentia muito, pois ainda tinha uma filha para alimentar e ver crescer, mas ele queimaria um pouco de incenso em sua memória. No entanto, Tiedalei, ainda em seu cavalo, ficou furioso e repreendeu Su Shenji não apenas por traí-lo, mas também por anunciar que estava tentando roubá-los. Ele também tinha vergonha do apelido constrangedor que tinha. Ao se aproximar da carruagem, Tiedalei puxou o cinto amarrado ao freio na boca do cavalo, fazendo com que o cavalo empinasse até que Tiedalei conseguisse detê-lo e se sentisse aliviado. No entanto, Tiedalei ficou a cavalo na frente dos homens armados, sem palavras e suando excessivamente. Os homens armados olharam para ele, e Tiedalei achava que ser morto pelo sistema era uma opção preferível. Um soldado pegou sua espada, tentando compreender que apenas um indivíduo estava tentando roubá-los. Tiedalei respondeu que foi um mal entendido, levantando levemente as palmas das mãos e explicando que ele não era o mestre da Toad Village. Então, ele ergueu o punho fechado com confiança e afirmou que era Su Shenji, um estudioso, e que aqueles que não queriam morrer deveriam se render agora e deixem todas as suas armas para trás. Embora os soldados armados estivessem sem palavras, em vez de surpresos, com o fato de um bandido ter vindo realmente roubá-los, eles especularam que ele poderia ter desejava cometer suicídio e acreditava que pular de um penhasco seria uma opção muito melhor. Os soldados começaram a rir. Enquanto o guerreiro Lin sorria ao lado dele, Oa gritou silenciosamente por seus companheiros. Considerando isso, Oa disse a Tiedalei que ele talvez não soubesse quem eles eram e que sua vida era muito
valiosa e que ele deveria pensar em sua família e voltar para o lugar de onde veio. Uma mão delicada estendeu-se para fora da janela da carruagem e levantou a cortina rosa. Uma linda senhora de olhos azuis e cabelos rosa apareceu e olhou para fora da carruagem. Ela notou Cheddarley a cavalo. Enquanto isso, Cheddarley ficou atordoado e hipnotizado porque nunca tinha visto uma senhora tão bonita antes. O espírito do sistema surgiu do nada acima de Cheddarley e o atingiu com força, para acordá-lo de seus devaneios, e pregou para ele não ser um pervertido. Apenas Cheddarley podia ver o espírito do sistema quando estava fora do subespaço do sistema, apesar do poder e da experiência do anfitrião serem mínimos e ele ter poucas chances de vencer uma batalha mano a mano. À medida que um caroço avermelhado crescia na cabeça de Cheddarley, ele implorou para que ela parasse de bater na cabeça dele toda vez que ela aparecia, enquanto ela respondia que ele estava parecendo tão tolo e estúpido. O espírito do sistema apresentou uma caixa Pop Outubro contendo uma missão oculta para roubar a noiva de alguém e afirmou que o nível do trabalho estava além de suas habilidades atuais e que ele poderia rejeitar a missão. Cheddarley deliberou cuidadosamente porque as missões ocultas são difíceis de obter, o que implica que a recompensa também seria maior. Cheddarley respondeu com determinação que se conseguisse, poderia ter uma esposa e, se falhasse, morreria. Se ele não tivesse coragem para um trabalho tão pequeno, como ele se tornaria um bandido de montanha de sucesso no futuro. O espírito do sistema ficou desapontado, pois esse pervertido estava apenas desejando o corpo da noiva de alguém, enquanto Cheddarley aceitou a missão oculta. O guerreiro Lin a cavalo ordenou a seus companheiros soldados que não o assustassem, já que ele finalmente encontrou um ladrão com coragem com quem desejava lutar. Ferozmente, o guerreiro Lin ordenou que não interferissem, pois esta seria uma batalha um contra um com ele. Seus colegas aplaudiram-no como eles finalmente tiveram a chance de ver a força do guerreiro Lin e de testemunhar se todos os rumores sobre ele eram reais ou não, e eles solicitaram que ele não fosse morto com um golpe para que ele pudesse exercitar um pouco mais suas habilidades. O guerreiro Lin garantiu a Cheddarley que ele não tiraria sua vida. Ele também respondeu firmemente para não se conter contra ele, pois o espírito do sistema estava segurando em uma caixa Pop Outubro de informações, explicando que seu nome era Lin Shaoyu, um guerreiro de lança comum com habilidades penetrantes de lança e o atributo oculto de se tornar um grande herói. Cheddarley, também a cavalo, abordou o Warrior Lin e disse que havia matado muitas pessoas anônimas 1-2-3 com seu machado. Então perguntou seu nome para que ele pudesse lembrá-lo e garantiu-lhe que não o mataria, ao que ele respondeu que seu nome era Lin Shaoyu. Guerreiro Lin também perguntou sobre sua identidade, especificamente se ele era o mestre ou estudioso da vila Todsu Shenji. Cheddarley foi pego de surpresa por essa pergunta e respondeu firmemente com um nome inventado, Yoshun, Euen. O Warrior Lin disse que entre 108 cidades e 13 prefeituras, não há nenhum lugar chamado Yoshun, e o nome dele era estranho. Cheddarley se aproximou dele, disse-lhe para parar de falar bobagens e iniciou a briga. Ele apontou seu machado ferozmente em direção ao guerreiro Lin e gritou que sua cabeça era dele para tomar. O guerreiro Lin usou sua lança para desviar o ataque, mas ficou preocupado quando sentiu sua tremenda força enquanto os dois se encaravam. Cheddarley balançou o machado novamente, desta vez com um golpe de fogo, fazendo com que o guerreiro Lin caísse do cavalo e deixasse cair a lança. A lança girou em espiral antes de atingir o chão, e o guerreiro Lin caiu de costas também. Cheddarley continuou cavalgando em direção a eles, com um machado na mão. Isso deixou os soldados armados sem palavras. Cheddarley saltou do cavalo e chutou o cocheiro da carruagem. A bela dama na carruagem estava preocupado. Cheddarley atingiu a bunda do cavalo com seu golpe cortante, o que resultou no cavalo chorando e gritando de dor, fazendo-o correr selvagemente enquanto ele agarrava o cinto para controlá-lo. Eles avançaram em direção às tropas que obstruíam seu caminho, fazendo com que fugissem. Wa gritou para perseguir Cheddarley. Algumas das tropas armadas os perseguirão. Mesmo assim, Wa continuou a gritar que, se a missão de escolta falhasse, todos seriam mortos. Capítulo 3. Su Shenji continuou andando até ele chegou à aldeia do sapo antes do pôr do sol e chamou Ling Yar. Ele entrou e prontamente instou sua filha a fechar a porta da aldeia. Ling Yar perguntou por que ele voltou sozinho e onde estava o mestre da aldeia. Su Shenji chamou o mestre da aldeia de idiota e disse que se ela não tivesse sido sábia o suficiente para fugir rapidamente, Ling Yar nunca mais veria seu pai. Teia o suava abundantemente enquanto gemia e lamentava a situação. Sua filha tentou consolá-lo dizendo-lhe que pessoas mortas não voltam à vida, portanto, ele não deveria ficar chateado. Su Shenji esclareceu que não ficou triste com sua morte porque tinha um cavalo maravilhoso, o que desapontou Ling Yar. Ele continuou dizendo que esta aldeia não era mais segura para eles viverem. Entrou e ordenou que Ling Yar verificasse cuidadosamente e limpasse tudo, incluindo o alho na cozinha. No entanto, as tropas armadas a cavalo ainda perseguiam Cheddarley e a carruagem. Cheddarley gritou, depressa, enquanto segura o cinto de freio do cavalo.
O espírito do sistema apareceu do nada acima de Chedalei e perguntou se ele queria desenhar um porque ele tinha acabei de completar uma missão e recebi uma chance de sorteio na loteria, com a qual Chedalei concordou e sorteou um agora enquanto chicoteava o cinto do cavalo. O espírito do sistema zombou de Chedalei quando ela perguntou se ele queria chicotear o cavalo ou sacar a recompensa primeiro, o que o enfureceu, e ele ameaçou chicoteá-la. Apesar disso, o espírito do sistema permaneceu despreocupado e fofo, e ela continuou. Atormentando-o, Chedalei respondeu que ele realmente queria receber a recompensa primeiro e informou a ela que ele estava em tal situação e que se ela o quisesse morto, ele implorou para matá-lo, mas o espírito do sistema apenas riu e piscou para ele. Uma máquina de loteria se materializou com um estalar de dedos do espírito do sistema, e ela começou a desenhar. Ela balançou lentamente a máquina de loteria e segurou-a em ambos os braços. Enquanto isso, as tropas armadas ainda perseguiam e cavalgavam Chedalei, e o amaldiçoou o bandido e gritou que iria esfolá-lo vivo. O espírito ainda estava segurando a máquina de loteria, enquanto Chedalei entrou em pânico e implorou que ela se apressasse já que ele não tinha muito tempo por causa daqueles idiotas de aparência desagradável caçando por sua vida, referindo-se aos soldados armados. O espírito do sistema elogiou Chedalei quando uma bola saiu da máquina de loteria e abriu. Ele ganhou um grande caçador desconhecido chamado Tinman, o que o surpreendeu porque a máquina podia atrair humanos. Enquanto perseguiam Chedalei, ele se perguntou onde aquela pessoa estava agora, já que havia apenas pedras por toda parte, ou se ela cairia do céu, ou se precisaria fazer algum canto. Chedalei cantou com o dedo indicador, vai Pikachu, eu escolho você, enquanto a alma do sistema olhava para ele confusa. No entanto, isso não funcionou. Chedalei continuou enquanto segurava seu machado e dizia, ele convocou você em nome da eterna inútil Sakura, enquanto a alma do sistema continuava a encará-lo confusa. Isso continuou enquanto ele gesticulava com a mão e dizia, chamando reforços, responda rapidamente, reúna-se e crie um caminho, brilhe intensamente, apareça na minha frente, guerreiro ligando para 123, responda, o tempo todo, o espírito do sistema olhava para ele confuso. De repente, o guerreiro Lin quase atingiu a carruagem com sua lança e pediu que Chedalei voltasse, já que estava prestes a matá-lo, o que fez com que os olhos de Chedalei se arregalassem de medo. Uma figura à distância alertou seu mestre de aldeia para não se preocupar porque Tinman estava ao seu lado. Tinman, com longos cabelos castanhos e uma marca X no peito, ficou corajosamente na frente deles, empunhando uma lança. Chedalei pensou consigo mesmo que o sistema não poderia fazer a recompensa aparecer do nada, eles tinham que ser organizados e aparecer em um horário razoável. O guerreiro Lin a cavalo saltou em direção a Tinman, apesar de seus melhores esforços para evitá-lo, mas não conseguiu parar seu cavalo. Tinman ordenou ferozmente que ele saísse. Ele enfiou sua poderosa lança na boca do cavalo, fazendo-o derramar sangue, e rugiu, desça do cavalo. Com o guerreiro Lin nas costas, o cavalo perdeu o equilíbrio e caiu. Então, o cavalo caiu no chão. Chedalei ficou surpreso com a tremenda força de Tinman. Os soldados armados ficaram surpresos e sem palavras. O engoliu em seco e suou profusamente. Mesmo assim, ele ergueu a espada e disse que eles eram os líderes da cidade Black Rock, que se não quisessem morrer, deveriam se render e entregue à senhorita Supara. Eles, ou então eles reuniriam o exército e varreriam esta cidade do mapa. Tinman permaneceu alto e magnífico enquanto sua poderosa lança balançava e atingia a pedra, que diretamente atingiu o rosto de Wa, fazendo-o perder os dentes. Tinman gritou furiosamente para ele se perder. Enquanto Wa gritava por retirada, todos os soldados armados fugiram, e eles precisavam relatar isso ao líder. Tinman se aproximou do mestre da aldeia ao lado da carruagem e informou que ele tinha vindo trabalhar. Enquanto isso, o espírito do sistema continha uma caixa contendo informações sobre Tinman, um grande caçador desconhecido que, aos 31 anos, possuía a habilidade de uma lança de flor de ameixeira de 3 núcleos. Ele era um caçador que morava perto de Black Rock City, mas agora ele era procurado por Black Rock City, então ele se mudou para Toad Village para trabalhar sob o comando do mestre da vila. Sua história envolvia morar com sua esposa perto de Black Rock City. No entanto, quando o líder da cidade Black Rock soube que a esposa de Tinman era excepcionalmente bonita, ele enviou seus homens para a casa de Tinman enquanto ele ia caçar. A esposa de Tinman fugiu porque não queria dormir com o líder da cidade de Black Rock, então pulou do penhasco e cometeu suicídio. Quando Tinman voltou, já era tarde demais. Enfurecido, ele correu em direção à cidade Black Rock e matou mais de 10 guardas, tornando-o procurado em Black Rock City. Depois disso, ele decidiu trabalhar para o mestre da aldeia toda. Alguns momentos depois, Chedalei percebeu que esta era apenas a história de fundo de um personagem para ele, mas para Tinman, tudo era vida real, e viver em uma era devastada pela guerra era extremamente difícil.
Tiedalei ficou surpreso quando o cavalo magro que ele havia abandonado voltou sozinho e instruiu Tinumen a montá-lo. Tiedalei e Tinumen estendeu a mão para as costas de seus cavalos. O pôr do sol de tirar o fôlego permaneceu com eles enquanto voltavam para Todd Village. Su Shenji pegou um fio de alho e disse Ling Yar para carregar o pote e verificar se alguma coisa foi deixada para trás. Enquanto isso, Ling Yar disse ao pai que ela não aguentava mais peso do que ela já tinha. Com uma guirlanda de alho em volta do pescoço, Su Shenji disse que não poderia carregá-los, mas eles também não sobreviveriam sem ela. Ling Yar olhou para trás quando uma voz surgiu e perguntou se eles precisavam de um cavalo. Tiedalei e Tinumen chegaram a cavalo em uma carruagem em Todd Village, que Ling Yar reconhecida como residência do senhor da aldeia. Os olhos de Su Shenji se arregalaram e seu queixo caiu quando ele percebeu que seu mestre de aldeia não havia morrido. Ele prontamente cobriu a boca, curvou-se ligeiramente e expressou seu alívio, pois teria se culpado por ser muito inútil e incapaz de ajudá-lo. Ele continuou mencionando que ele não precisava ser expulso porque ele era um fardo e iria embora sozinho, fazendo Ling Yar soluçar por trás. Tiedalei olhou para eles e perguntou para onde Su Shenji estava indo. Ele zombou de Su Shenji ao contar como, quando Su Shenji tentou roubá-los, ele deu seu nome como Su Shenji aos homens armados que estavam atualmente procurando por ele. Isso fez com que a boca de Su Shenji caísse e o irritasse. Su Shenji, com os punhos cerrados e um corpo visivelmente suado e trêmulo, respondeu inflexivelmente que apesar de ser idoso, ele ainda tinha cérebro para encontrar soluções. Ele garantiu a Tiedalei que, se algum dia tivesse problemas, estaria lá para ajudar, enquanto Ling Yar soluçava atrás dele. Ele explicou que estaria sempre disponível para ajudar Tiedalei e fez sinal de positivo. Relutantemente, Tiedalei concordou e instruiu Su Shenji venha ajudá-lo a puxar o cavalo. Ele apresentou Tinumen a Su Shenji e os incentivou a se darem bem. Tiedalei dirigiu Ling Yar para alimentar os cavalos, Tinumen para preparar o jantar e o estrategista Su para transportar a pessoa na carruagem para seu quarto. Ele piscou ao anunciar sua intenção dormir com sua esposa. Silenciosamente, Su Shenji embarcou na carruagem e começou a se mover. Tiedalei refletiu para si mesmo que ele havia completado a missão secreta, mas ainda não havia verificado as recompensas. Tiedalei estalou os dedos para ligar para o sistema. O espírito do sistema apareceu acima de Tiedalei e o repreendeu por ser rude, dando-lhe uma surra. Com as mãos cruzadas, ela o lembrou de referência a ela como a deusa do sistema, com o que Tiedalei concordou, exibindo uma protuberância avermelhada na cabeça. A deusa do sistema o elogiou por roubar com sucesso a noiva de alguém. Ela continuou explicando que a recompensa dele era o despertar dos atributos ocultos de alguém e que sua palma estava envolta em energia dourada. Continuando, a deusa do sistema afirmou que cabia a ele determinar quais características seriam despertadas. 1, 2, 3 Tiedalei ficou perplexo com o despertar inesperado, mas foi interrompido. Su Shenji ficou na frente de Tiedalei, percebendo que seus atributos ocultos haviam sido despertados. Capítulo 4 Quando a lua brilhava intensamente nas montanhas Tinumen, estava quase escuro. Os soldados armados derrotados acamparam temporariamente com fogueiras em algum lugar nas montanhas Tinumen. O comandante Wa perguntou a seu colega soldado se ele queria viver, ao que seu soldado respondeu que naturalmente queria viver. Wa pressionou mais uma vez sobre quantos bandidos da montanha os atacaram antes. Seus colegas soldados ficaram sem palavras enquanto se entreolhavam, então um deles respondeu que havia 100 bandidos e que ele estava suando muito. Wa ficou chateado quando ouviu apenas 100 e refutou agressivamente a alegação de seu colega soldado, afirmando que ele tinha visto 300 com seus próprios olhos. Enquanto Wa estava sentado perto da fogueira, ele continuou sua história de como eles arriscaram suas vidas e lutou contra os bandidos, conseguindo matar apenas alguns deles. Ele mencionou que o guerreiro Lin havia desaparecido enquanto a senhorita Su era sequestrada, enquanto seu colega soldado estava sentado em silêncio à sua frente. Wa disse a todos que, se quisessem viver, precisariam se ferir, o que fizeram envolvendo-se em bandagens. Então ele ordenou que o seguissem de volta à cidade para solicitar reforços. Enquanto isso, o guerreiro Lin ficou quieto com sua lança ao lado da fogueira. Guerreiro Lin ficou desapontado por ter falhado o pedido do comandante Huang para supervisionar esta operação de escolta, resultando no sequestro da senhorita Su. Com ferimentos aparentes no rosto, o guerreiro Lin prometeu a Huang que ele arriscaria sua vida para salvar a senhorita Su. Alguns momentos depois, a deusa do sistema guardou as informações em uma caixa pop outubro. Para Su Shenji, um famoso e péssimo estrategista da idade de 49. Seu talento oculto eram suas táticas estúpidas, que ele sugeriu que só resultariam em derrota. Tiedalei falharia se o ouvisse. Tiedalei ficou desapontado, pois esperava ser um estrategista abaixo da média, mas não conseguia acreditar que era um lixo, mesmo com seu talento oculto. Su Shenji perguntou ao mestre da aldeia o que
havia de errado com ele, ao que Chedalei não respondeu nada e perguntou o que ele queria enquanto coçava a cabeça. Su Shenji relatou que já havia conversando com a senhora, cujo nome é Sue, e ela é a noiva do jovem mestre de Black Rock Cidade. Ele mencionou que o mestre da aldeia não deveria tê-la sequestrado. Ele afirmou que o antigo mestre da aldeia também se intrometeu na cidade Rocha Negra. E morreu. Se o atual mestre da aldeia fizesse o mesmo, eles enfrentariam a morte certa se atacassem novamente. Ling Yar, segurando uma tigela, informou ao pai e ao mestre da aldeia que o jantar estava pronto. No céu crepuscular, Chedalei deu a ordem para reunir Tinmei, Su Shenji e Ling Yar para discutir a situação durante o jantar. Eles se reuniram e sentaram perto da fogueira, com jantar pendurado em um poste, enquanto Chedalei perguntava se alguém sabia o que estava acontecendo na cidade de Black Rock. Tinmei respondeu que tinha algum conhecimento sobre isso. Tinmei descreveu Black Rock City, que fica a 240 quilômetros de Todrid governado por Han Hauge, um mulherengo e tirano cruel com 5.000 soldados de elite. Su Shenji lamentou a diferença de 5.000 pessoas contra 4 pessoas e começou a perguntar seu mestre da aldeia se ele achasse que eles poderiam vencer. Chedalei respondeu sarcasticamente, perguntando o que Su Shenji queria que ele fizesse, mandá-la de volta, admita que estavam errados e peça misericórdia. Ele perguntou a Su Shenji se ele acreditava que isso funcionaria. Su Shenji cedeu e disse-lhe para não desconsiderar o que havia dito. Su Shenji e Ling Yar pareceram perplexos, com a boca aberta, quando Tinmei recomendou que em vez de ficarem na defesa passiva, eles deveriam tomar a iniciativa de atacar primeiro porque ele acreditava que poderiam capturar Han Hauge com 70% de chance de vitória. Su Shenji se aproximou de Ling Yar, sugerindo que eles deveriam ir, porque caso contrário morreriam. Ling Yar soluçou, dizendo que eles já estavam mortos. Chedalei insistiu que a fuga não era uma opção. Ele explicou que, em primeiro lugar, em Black Rock City não faltavam mulheres, e eles não atacariam com todas as 5.000 tropas de elite. No máximo, enviariam 100 ou 200 homens. Em segundo lugar, a cidade ficava a 240 quilômetros de distância e levaram 5 dias para viajar de volta e 4. Nesses 5 dias, eles deverão ser capazes de armar uma emboscada e vencer a batalha. A deusa do sistema apareceu e relatou que Chedalei havia ativado uma nova missão, confiar em sua comunidade e combater o ataque inimigo. Ela acrescentou que a dificuldade da missão era maior do que o poder da montanha. Chedalei passou a explicar esse terceiro, seu pai morreu enquanto lutava contra eles, e que ele deve vingá-lo. Além disso, Tinmei e Han Hauge tinham rixas. Se eles não se vingassem, como poderiam ter condições de viver em paz? Tinmei afirmou que eles tinham que proteger a aldeia, não importa o que acontecesse desta vez, e Chedalei respondeu que há 2 caminhos que levam a Todrid. Su Shenji explicou que a estrada menor tinha um vale no meio, então as carruagens não podiam usar a estrada. Mas o outro poderia ser usado se eles fossem emboscar, eles precisavam saber seu caminho. Chedalei lembrou-se do talento oculto de Su Shenji para táticas terríveis. Se ele o ouvisse, eles pereceriam. Então ele perguntou a ele qual caminho o inimigo poderia tomar. Su Shenji, com confiança, escolheu a estrada oficial enquanto segurava um cachimbo, enquanto Chedalei já sabia qual caminho eles seguiriam. O mestre da aldeia perguntava constantemente a Su Shenji se ele achava que eles poderiam vencer, o que o deixou perplexo. Su Shenji então declarou que sentia muito, mas acreditava que eles seriam eliminados, e nenhum milagre aconteceria. Chedalei respondeu que ele acreditavam que tinham uma chance de vencer e que um milagre poderia ocorrer. Chedalei sorriu enquanto continuava, dizendo que embora parecesse que eles tinham sem chance a princípio, quando ele pensou que Su Shenji era inútil, ele apenas precisava fazer o oposto do que ele dizia, efetivamente descartando a escolha inútil. Alguns momentos depois, a lua brilhou intensamente e foi parcialmente obscurecida por nuvens finas no céu crepuscular, como se alguém refletisse sobre o fato de que Deus ainda não havia desistido dela, e que papel higiênico, lenços de papel usados e roupas rasgadas podem ser reutilizados. Foi a senhorita Su quem se sentou na cama sozinha e em silêncio. Quando Chedalei entrou em seu quarto e a incentivou a comer alguma coisa, ela ficou surpresa, mas permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Chedalei pensou consigo mesmo que a senhorita Su é uma mulher tão bonita com um corpo bonito. Enquanto isso, o alter ego de Chedalei tinha diferentes pensamentos porque a desejava e poderia fazer o que quisesse com ela. O verdadeiro Chedalei, por outro lado, cobriu a boca enquanto se opunha aos seus maus pensamentos. Ele não podia fazer essas coisas com ela porque ele era um cara decente no passado e tinha medo de que, se cruzasse essa linha, se tornaria um vilão. A deusa do sistema apareceu e elogiou Chedalei como um jovem justo. Ela disse que por causa da gentileza dele, uma nova missão foi desencadeada, que era conquistar seu coração sem usar de violência.
Ela afirmou que apenas um homem de verdade poderia governar o mundo, mas primeiro, ele precisava ser capaz de conquistar o coração das meninas sendo um cavalheiro. Chedalei ofereceu comida a ela, pensando que ela não conseguiria dormir naquela noite. Ele erroneamente se referiu a ela como Yi, mas depois se corrigiu e se dirigiu a ela como Senhorita Su. Ele perguntou se ela também não conseguiu dormir naquela noite. A Senhorita Su afirmou que sua família era uma das 4 grandes famílias da cidade de Fallen Leaf. Ela disse que lhe ofereceria ouro como pagamento se ele permitisse que ela volte. Ela continuou dizendo que também era noiva do jovem mestre de Black Rock City. Ela alertou Chedalei sobre as consequências caso ele a machucasse. Chedalei explicou que deve ter havido um mal-entendido. Ele tinha uma vingança contra o líder da cidade Black Rock e capturou a Senhorita Su para atraí-lo para fora. Ele prometeu libertá-la quando tudo acabasse. Senhorita Su rotulou Chedalei de mentiroso e declarou que os homens só queriam dormir com ela, alegando que ele não era diferente. Chedalei olhou em silêncio enquanto a Senhorita Su implorava para ele não machucá-la. E prometeu atender às suas necessidades, seja ouro, comida ou qualquer outra coisa. A deusa do sistema surgiu com uma caixa de informações para a Senhorita Su Yi, que, apesar da falta de talento, possuía um bom discernimento. Chedalei pensou consigo mesmo se deveria tentar convencê-la. Chedalei disse à Senhorita Su e ficou na frente dela que sabia que era apenas um bandido violento aos olhos dela. Mas se ele pudesse viver tranquilamente, porque ele se tornaria um bandido quando também queria ser um estudioso ou um guerreiro? Ele então olhou pela janela, onde a lua cheia brilhava com nuvens finas e um mar de estrelas. Ele continuou dizendo que costumava segurar livros nas mãos e queria aprender literatura, lutar como guerreiros, ganhar títulos e viajar pelo mundo, atravessando mares. No entanto, ele encontrou alguns porcos gananciosos que tratavam os outros como escória. Ele começou a se perguntar por que o mundo era assim e por que as pessoas eram tão facilmente influenciadas pela ganância. A Senhorita Su ficou sentada em silêncio enquanto Chedalei prosseguia, dizendo que queria salvar este mundo para que todos os cidadãos pudessem viver em paz. E bem naquele momento, quando Chedalei estendeu as mãos para ela, ele teve vontade de agarrar a mão dela e perguntar se ela o ajudaria a realizar seu sonho. Capítulo 5 A Senhorita Su disse que, embora o que ele disse pudesse ser mentira, ela teve a impressão de que ele não iria machucá-la e ficou perplexa sobre por que ela teve essa percepção. Ela explicou que Chedalei poderia diga a ela o que ele quiser, desde que não a machuque, e ela fará o possível para obedecer, que ele ficou em silêncio. Então Chedalei sentou-se perto da mesa e perguntou se ela poderia contar a ele mais sobre o que aconteceu neste mundo, que foi provavelmente a única declaração sincera que ele fez desde que entrou na sala. Eles se enfrentaram na sala, pois Chedalei estava determinado a aprender tudo sobre este mundo, incluindo o fato de que essa garota era filha de um comerciante. O tempo passou e Chedalei se despediu com o punho fechado. Senhorita Su leu um poema à luz de velas, com uma espada na mão, o homem ambicioso. Para resgatar o povo das terras ocupadas. Senhorita Su pensei no gancho, que poderia ser uma arma afiada, Guanxé, e onde o império com apenas 13 prefeituras eram originárias. Ela sabia que Chedalei estava mentindo, mas essas palavras eram muito lindo, e ela elogiou um poema tão incrível. Ela acreditava que se pudesse mostrar isso no chamado Encontro de Poemas de Talentos, isso definitivamente chocaria a todos. Tinmen ficou em silêncio fora. Ele chamou a atenção do mestre da aldeia. Chedalei ficou surpreso ao ver Tinmen e perguntou o que ele estava fazendo lá. Então ele pensou consigo mesmo se Tinmen tinha o hábito de ouvindo as conversas privadas das pessoas. Tinmen, com o punho cerrado, sentiu que a aldeia mestre não era melhor que aqueles bandidos sujos. Mas, depois de ouvi-los falar, ele ficou profundamente comovido com suas palavras. E como ele teve um sonho, Tinmen estava disposto a arriscar sua vida para realizá-lo. Verdadeiro. A deusa do sistema apareceu e disse a Chedalei que ele havia alcançado, sem saber, o poder de Tinmen missão oculta, que era que Tinmen sempre tivesse uma dor de cabeça desde que sua esposa e filhos foram tirados dele. E ao tratar Sui com cortesia, ele ganhou sua confiança. Chedalei, com as mãos cruzadas, olhou para a tela pop outubro. Ele achava que sequestrar a Senhorita Su não era realmente diferente das ações do líder da cidade de Black Rock. O amanhecer chegou à vila toda, e Ling Yar saiu correndo para informar ao mestre da aldeia que alguém estava atacando sua aldeia. Isso surpreendeu Chedalei. Porque ele não esperava que eles chegassem rapidamente, então ele perguntou quantas pessoas estavam lá. Ling Yar corou ao responder que havia apenas um com uma lança e que ele era lindo. Fora da aldeia do sapo, o guerreiro Lin montou seu cavalo e exigiu que os bandidos sujos da vila sapo saíssem e enfrentassem sua morte. Ele continuou dizendo que se eles tivessem machucado a Senhorita Su de alguma forma, ele mataria todos eles.
Todos os quatro saíram e procuraram pelo agressor, e Chedalei apenas coçou a cabeça e o chamou de idiota por ter retornado. Chedalei deu a Tinumen a ordem para afugentá-lo. O guerreiro Lin aconselhou Tinumen, ao se aproximar dele, a trazer sua arma e seu cavalo, garantindo-lhe que não se aproveitaria dele. O homem respondeu com segurança que não havia necessidade. De repente, Tinumen saltou alto e pisoteou o cavalo em sua cabeça e agarrou o rosto do guerreiro Lin com as próprias mãos, deixando o guerreiro Lin estupefato. Tinumen ergueu a mão enquanto ainda segurava o rosto de Lin com a mão nua e exclamou que ele era fraco. O guerreiro Lin respondeu histericamente entregando-o a Tinumen. Por outro lado, lançou o guerreiro Lin com sua lança usando a mão nua. Como resultado, ele passou pelas árvores enquanto gritava que voltaria. O guerreiro Lin desceu do Todrid. Chedalei ficou com o coração mole e disse a Tinumen para não assediá-lo e deixá-lo levar seu cavalo de volta quando ele retornasse, o que ele prometeu fazer porque Tinumen faria o que o mestre da aldeia dissesse. Os olhos de Chedalei se arregalaram quando ele foi informado de que havia realizado com sucesso o ataque à aldeia e que a recompensa seria fornecida. O sistema apresentou a ele um baú com linhas douradas, o que o fez questionar se algo estava errado. Ele se perguntou se a intenção seria uma missão difícil que ele tivesse terminado tão facilmente. Não deveria ter sido tão fácil, caso contrário, o sistema não teria indicado um nível de dificuldade mais alto. Chedalei se perguntou se poderia ser um bug no sistema. A deusa do sistema entregou a Chedalei um pergaminho com uma lista de suas recompensas. Ele foi recompensado com uma lança de metal, cavalos aprimorados na montanha, um efeito de cura dentro da montanha e uma atualização de habilidade aleatória para uma pessoa. Isso fez Chedalei se sentir muito sortudo. Ele também recebeu 10 terras agrícolas e quando Chedalei estendeu a mão para suas pernas, que estavam doloridas de tanto estar alegre e excitado, ele pensou que era como matar uma formiga e ganhando ouro em troca. Ele sentiu como se tivesse ganhado na loteria ou sido abençoado pela Senhora Sorte. As recompensas continuaram chegando, com 10 caixas de madeira e assim por diante, o que o levou a perguntar o que havia de errado com o sistema. A deusa do sistema afirmou que ela era simplesmente um espírito e que, com ou sem bug, não era dentro de seu controle. Ela não seria castigada por isso, portanto, ela recomendou que os levassem fora do subespaço do sistema. Chedalei curvou-se ligeiramente com um olhar vazio. Mas ele ficou surpreso quando Sushenji perguntou o que havia de errado com ele. A deusa do sistema apresentou a Chedalei uma nova missão, que era defender a vila contra o segundo ataque, com a complexidade da missão excedendo o poder existente da aldeia. Chedalei percebeu que o verdadeiro ataque estava se aproximando e que as recompensas eram apenas um pequeno consolo antes que o verdadeiro caos começasse. Por outro lado, Sushenji sabia que o chefe de sua aldeia havia conseguido uma esposa e o aconselhou a se controlar, pois suas pernas tremiam, o que Chedalei disse para ele calar a boca. Enquanto isso, uma lança pousou no chão. Uma voz o avisou de que ele estava em um conflito de vida real e morte. Lin, o guerreiro, estava viajando pelas montanhas com a lança na mão. O guerreiro Lin se levantou resolutamente, apesar dos ferimentos evidentes e das roupas rasgadas, e riu que ele estava de volta. Capítulo 6. Enquanto o guerreiro Lin continuava a lutar contra eles, Sushenji ficou furioso e sugeriu que eles simplesmente o matassem desta vez, o que enfureceu Chedalei, que rotulou Sushenji de tolo e afirmou que o guerreiro Lin era seu benfeitor e que quem quisesse matá-lo teria que matá-lo primeiro. Chedalei continuou a ser amigável com o Warrior Lin, perguntando se ele estava com fome, se ele queria entrar e comer alguma coisa, alegando que a comida deles estava muito gostosa, e perguntando se ele queria experimentar. Isso deixou Sushenji intrigado. O guerreiro Lin permaneceu bravamente de longe, com sua lança cravada no chão, gritou de volta para os bandidos sujos não para falarem bobagens e atacarem ele, e que desta vez ele não usaria seu cavalo e arma, mas lutaria com as próprias mãos, enquanto Chedalei ordenou que Tinumen não matasse o guerreiro Lin. Chedalei insistiu que Tinumen fosse gentil e controlasse sua força, que Tinumen garantiu ao seu mestre. Enquanto estava na frente de Tinumen, o guerreiro Lin o desafiou para o combate. Então, do nada, Tinumen saltou prontamente. Ele bateu nele com uma mão e, como resultado, ele voou de volta. Chedalei perguntou ao guerreiro Lin se ele estava bem e disse que esperaria que ele voltasse se sua saúde melhorasse. Por outro lado, a deusa do sistema apareceu com um pergaminho de recompensas por completar com sucesso a segunda missão de defesa, como recompensar uma nascente na montanha, 10 pílulas de sangue, uma habilidade bônus de aldeia, 10 foices e 5 caixas de madeira. Contudo, estes não impressionaram Chedalei porque eles eram obviamente medíocres em comparação com a primeira recompensa. Enquanto isso, o guerreiro Lin viajou lentamente pela rota íngreme em direção à cidade de Tod com um cajado de madeira e de repente acionou a terceira missão para defender a cidade pela terceira vez. Quando ele chegou ao local de Chedalei, o mestre da aldeia perguntou se ele estava bem, ao que ele respondeu até que a senhorita Su fosse libertada.
Guerreiro Lin, apesar de ter inchaços e hematomas perceptíveis no rosto, e falta de dentes, insistiu em nunca parar e voltar. Chedalei balançou a cabeça enquanto dizia a Tino Men para ser gentil com ele. Tino Men deu um soco no Guerreiro Lin mais uma vez, e a terceira defesa foi concluída com sucesso, e eles foram recompensados. O Guerreiro Lin reapareceu novamente com hematomas aparentes no rosto, o que desencadeou a quarta missão para eles defenderem a vila pela quarta vez, e então foram recompensados. Cada vez que o Guerreiro Lin aparecia, uma missão seria acionada, e eles seriam premiados novamente após derrotá-lo repetidamente. Alguns momentos depois, Ling Yar perguntou à sua aldeia mestre se eles pudessem voltar porque ela estava com fome, e Chedalei disse-lhe para esperar porque ele sabia que o Guerreiro Lin não cederia a ele. A deusa espiritual surgiu com uma caixa removível quando Chedalei completou 10 defesas sem nenhuma morte, com um atributo oculto de aumentar o carisma para os homens, mas sendo ineficaz para as mulheres. O sistema pensou que um bom coração à sorte de uma pessoa seria boa porque sua retidão atrairia cada vez mais adolescentes que compartilham seu senso de justiça. Chedalei se questionou sobre por que ele teve que jogar a carta do cara legal. Ele ficou lá e esperou, se perguntando por que o Guerreiro Lin estava atrasado desta vez. Em pouco tempo, ele se sentou, acreditando que não desistiria facilmente. Chedalei ficou preocupado por ter sido atacado por alguns indivíduos desagradáveis. Ele os incentivou a ficar onde estava enquanto ele descia a montanha procurando por ele. Ao pôr do sol, o Guerreiro Lin ficou perto da beira do penhasco com seu cajado de madeira, desejando se tornar-me um herói com sua lança sozinho e salve o mundo, enquanto cria um mundo pacífico e livre de guerra. Ele largou a vara de madeira enquanto continuava a ser humilhado pelos bandidos como um sapo em um poço, perdendo não apenas seu cavalo, mas também sua lança. Ele chorou ao jurar que morreria hoje e que talvez em sua próxima vida ele se tornaria um herói cujo nome seria reconhecido em todo o Murim. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto do Guerreiro Lin, Chedalei tossiu e disse-lhe para escolher uma. O guerreiro derrotado Lin ficou furioso. Com isso, o bandido bastardo quando ele fez piada com sua miséria. Mesmo que ele não fosse tão habilidoso quanto era, ele preferiria morrer a ser humilhado por ele. Chedalei disse que tinha ouvido o que tinha disse e que ele era um cara honesto, mas que um jovem burro morreria por suas ambições e sonhos, enquanto um homem de verdade viveria suas ideias de maneira humilde. Ao ouvir Chedalei, este surpreendeu o Guerreiro Lin, que pode ter pensado que era corajoso para morrer por suas ambições e sonhos. Então Chedalei o criticou e disse que matar-se não era ser corajoso. Ele era impotente e covarde e estava apenas tentando escapar dessa realidade. E ele gritou com ele, questionando como ele ousou chamar a si mesmo de guerreiro. O Guerreiro Lin disse que não sabia e que era simplesmente um bandido da montanha. Chedalei acrescentou que sabia que Lin desprezava bandidos, mas também tinha um sonho e costumava ser um homem cheio de ideias. Ele então perguntou se gostaria de ouvir sobre suas esperanças e sonhos. Chedalei continuou dizendo que uma vez ele quis aprender mais sobre literatura, lute como um guerreiro e ganhe títulos. Um homem que não trouxe seu Uruk obteve Guanche de 50 prefeituras com um poema como, com uma espada na mão, o homem ambicioso, para resgatar o povo da terra ocupada. Ele continuou dizendo que queria viajar pelo mundo e cruzar os mares, mas então conheceu alguns porcos gananciosos que tratavam os outros como escória. Ele começou a se perguntar por que o mundo era assim e por que as pessoas eram tão facilmente influenciadas pela ganância. Chedalei continuou seu discurso, afirmando que queria reconstruir este mundo e sonhava em salvá-lo, permitindo que todos os cidadãos viverem em paz. Bem naquele momento, Chedalei sorriu e estendeu a mão para ele, querendo agarrá-lo e perguntar se ele poderia ajudá-lo a realizar seu sonho. Guerreiro Lin era maravilhado com as palavras que saíram da boca de um bandido. Os olhos do Guerreiro Lin se fecharam enquanto Chedalei continuava perguntando se ele poderia ajudá-lo a realizar seu sonho. O Guerreiro Lin perdeu o senso de equilíbrio e estava prestes a cair no esquecimento quando questionou se estava sonhando sobre como esse jovem, que tinha um sonho tão justo, se tornou um bandido. Enquanto o Guerreiro Lin continuava a se perguntar se sua falta de discernimento o levou a acreditar que era mal, ele afundou mais perto do limite. Chedalei agarrou a mão do lutador Lin e o segurou quando ele passou fora. Ele o colocou no chão e avaliou que ele tinha ferimentos graves, mas ainda estava tentando resgatar a senhorita Su. Alguns momentos depois, uma toalha, uma bacia de água e uma tigela de sopa medicinal foi colocada no chão. O Guerreiro Lin deitou-se com um pano cobrindo o corpo e um curativo na cabeça, enquanto Chedalei perguntou a Su Shenji se a aldeia tinha mais medicamentos. Su Shenji afirmou que havia sido varrido pelas gangues que haviam partido há muito tempo e questionou se ele tinha algum medo do Guerreiro Lin porque ele poderia ser um espião. Chedalei respondeu que, depois de ouvi-lo, sentiu que podia confiar nele. Chedalei estava
Preocupado porque se não conseguisse reduzir a inflamação, ele morreria, então usou o óleo de sangue para tratar o guerreiro Lin, depois convocou Ling Yar e o instruiu a trazer a pá e a enxada. Ling Yar presenteou-a com essas duas ferramentas pesadas. Chedalei recebeu os materiais que procurava, enquanto Su Shenji ficou perplexo sobre o que faria com eles. Liderados por Chedalei, com Ling Yar e Su Shenji, eles marcharam porque estavam procurando por tesouros. No entanto, Su Shenji se opôs, pois acreditava que haveria não restaram tesouros na aldeia e exortou-os a não destruir o país. Ele encontrou a pílula de sangue fornecida pelo sistema e os instruiu a alimentá-la com o guerreiro Lin. No estábulo, Chedalei informou a Tinumen que o cavalo preto seria dele, ao que Tinumen agradeceu. Depois disso, uma caixa pop-up com informações apareceu, revelando que o cavalo amarelo tinha uma habilidade de fuga e o cavalo preto tinha uma habilidade de ataque. Além disso, Ling Yar descobriu a lança de metal que ela havia mostrado ao mestre da aldeia na estrada lá fora. Chedalei pegou uma cópia queimada da história negra de Su Shenji e examinou o mapa com cuidado, imaginando quem projetou esse mapa terrível. Ele descobriu que era, como esperado, Su Shenji. Tinumen encontrou um tambor militar escondido entre as rochas. Enquanto isso, Ling Yar encontrou uma bandeira coberta de poeira debaixo da mesa. Ela ficou surpresa e se perguntou se foi obra de um fantasma que o poço, que estava abandonado há 10 anos, começou a vomitar água. Chedalei apresentou a lança para Tinumen usar como arma. Tinumen ficou surpreso porque ele apenas sonhava em ter uma lança de elite como esta e que sua habilidade com a lança poderia ser atualizada para um nível totalmente novo. Uma caixa pop-up surgiu, proclamando que ele era o principal bandido da vila toda, empunhando uma lança de flor de ameixa de 3 núcleos. A deusa do sistema apareceu com uma caixa pop-up contendo uma longa lista de recompensas para aquele dia, como uma lança, armadura comum, pílulas de sangue, tambor de guerra, bandeira, vinho e foices, mapa, tecido de escriba, terras agrícolas, poço, fonte na montanha, habilidades, cavalos aprimorados, cura e unidade. No entanto, isso decepcionou Chedalei porque não havia espada para seu sonho de se tornar um espadachim Murin, e ele se sentia desesperado. Chedalei ficou intrigado por não ter descoberto as 50 caixas de madeira, enquanto Su Shenji levantava uma pequena entrada escondida sob um palheiro que levava a um porão. Eles a destrancaram com um passo e entraram para descobrir. Finalmente, eles encontraram as 50 caixas de madeira empilhadas e, enquanto Su Shenji descia as escadas, ele pediu ao mestre da aldeia, o velho mestre, que lhe deixasse alguma herança. Su Shenji ficou ao lado da pilha de caixas de madeira e perguntou a Chedalei se elas eram as economias do velho mestre da aldeia, ao que ele respondeu que não tinha certeza. E aí, manos, chegamos no final da primeira parte dessa obra, e só para avisar que logo logo sairá a segunda parte. E no meu canal, se a gente começa uma obra, a gente vai ter os capítulos disponíveis. E aí podemos começar com uma nova obra. Então se inscreva e compartilhe aí, não perca nenhuma parte. Valeu!